Você está criando ou está no começo da sua agência de marketing digital? Então se liga nessas dicas de como ter uma agência lucrativa. Fala galera, eu sou o Lu Diamano. E aqui é o Daniel Dalacqua. E nós somos da Mirago, uma plataforma de cursos online para você que quer aprender marketing digital e e-commerce a partir de R$ 79,90 por mês. É isso aí, esse aqui é o Coffee and Growth, o nosso quadro aqui no YouTube, para você que quer crescer e evoluir em marketing e negócios digitais. Muito bem, a gente separou aqui para você algumas dicas de como manter a sua agência lucrativa desde o início. A gente sabe que a lucratividade das agências é um grande desafio e é o que muitas vezes faz com que muitas agências acabem sendo fechadas prematuramente. É bem sabido no mercado que é fácil vender serviços de agência, Difícil é você manter a lucratividade. Então a gente separou aqui algumas dicas super importantes para você ficar de olho aí na tua agência. Primeira dica é ter clareza no ICP, no Ideal Customer Profile, o perfil ideal de cliente. A gente sabe que para agências que estão bem no comecinho, aquela que acabou de nascer, é um pouco difícil você saber qual que é o seu perfil ideal de cliente, porque você teve poucos clientes. Então se você não rodou, se você não tem bagagem, não testou vários tipos de cliente ainda, é um pouco mais desafiador você falar, olha, para mim o tipo ideal de cliente é esse daqui. Então é legal você experimentar um pouco, até você entender que tipo de empresas que você costuma atender e gerar um resultado melhor. Você vai descobrir ao longo do tempo que você talvez tenha maior afinidade, que você costuma entregar mais resultado, talvez para um segmento ou para outro, para um porte de empresa, mais do que para outro, E assim por diante. Então é importante você fazer esse estudo, entender quais são os tipos de negócio que você costuma desempenhar melhor e a partir daí procurar empresas que se enquadrem nesse mesmo perfil ideal de cliente. Bom, e por que o ICP tem relação com a lucratividade? Por que ele te ajuda a ser mais lucrativo? Pelo seguinte motivo, a partir do momento que você começa a entender que você não atende tão bem determinados tipos de cliente, a chance de você perder esse cliente, desse cliente não ficar tanto tempo com a sua agência, ela vai aumentando. Um cliente que fica pouco tempo com a sua agência significa uma lucratividade menor. Quando você consegue gerar mais resultado para o seu cliente, a tendência é que ele fique mais tempo com você. E é aí onde está a lucratividade da agência, Você ter essa recorrência por bastante tempo. Isso ajuda a sua agência, a ter mais segurança para poder aumentar o time, para poder fazer investimentos, Você saber que você tem vários clientes que são recorrentes e a chance deles cancelarem é muito baixa, ajuda você a tomar essas decisões e a dar passos maiores, cada vez maiores, para a sua agência escalar. O segundo passo para você manter sua agência lucrativa é pensar muito bem no mix de serviço que você vai oferecer para o seu cliente. Muitas agências no começo, elas acabam caindo numa armadilha. Elas oferecem alguns serviços que são mais simples de entregar. Então vou dar um exemplo. Muitas agências começam entregando, por exemplo, pacotes de posts para as mídias sociais ou posts para blog. O que acontece? Não há nenhum problema em você começar dessa forma. O problema é, você vai pegar 1, 2, 3, 4 clientes desse tipo e aí você vai entender que você está trabalhando muito e aquilo, ao mesmo tempo, não está te trazendo lucratividade. Traz alguma receita, talvez você pague as contas com isso, mas não te dá lucro. Então, qual que é a questão aqui? O que você tem que pensar desde o início, desde o dia zero? Você tem que entender o seu papel como agência como sendo algo cada vez mais estratégico dentro de cada cliente que você for atender. E não simplesmente um simples serviço que você vai lá, eu te vendo 15 posts mensais, 30 posts mensais, 5 posts de blog. Porque isso, além de entregar pouca estratégia, ele pode te trocar rapidamente por qualquer outra pessoa, Seja o sobrinho dele, seja uma agência que cobra mais barato que você, um freela que faz mais por menos, E aí você acaba competindo por preço muitas vezes. Então pense sempre em como ser mais estratégico, como participar do dia a dia do cliente, oferecer soluções para os problemas que ele tem, para que você consiga ter um papel relevante, estratégico, e isso vai aumentar a sua lucratividade, você pode cobrar mais por isso, esse cliente tende a ficar mais tempo com você, ele tende a valorizar mais você, e tudo isso vai permitir você lucrar mais, contratar mais pessoas, crescer seu negócio e assim por diante. Forma um círculo virtuoso dentro do seu negócio. A terceira dica aqui é investir num processo de vendas, e esse aqui é um erro clássico das agências iniciantes,
várias agências que estão começando, muitas vezes são criadas e fundadas por pessoas que vêm da área técnica, ou seja, são pessoas que têm já um conhecimento técnico, seja na área de design, seja na área de construção de marcas, seja na área de produção de conteúdo, seja na área de desenvolvimento de sites, por exemplo. São pessoas que têm um conhecimento técnico e resolvem abrir uma agência. E muitas delas, né, investem bastante tempo em aprender marketing digital, e poucos donos de agência investem em aprender sobre vendas. Então, vários não sabem vender direito, não tem processo bem definido, né? Não tem nenhuma metodologia, né? Então, às vezes acaba perdendo venda por não saber vender, né? É muito comum em agências iniciantes que o dono da agência faça a venda e só ele faz a venda. E isso é ruim porque aquilo fica totalmente dependente dele, ele não consegue nem contratar uma pessoa porque ele não saberia nem treinar essa pessoa, porque nem ele sabe exatamente como ele vende. Se ele não entende exatamente o processo dele, se é uma coisa meio no feeling, ele não consegue ensinar uma outra pessoa. O primeiro passo geralmente é o dono da agência mesmo aprender a fazer isso direito, definir um processo, definir uma metodologia para depois poder ensinar. E nesse momento de entender o seu processo, né, é importante você saber que adotando um processo bem estruturado, adotando uma metodologia, você vai evitar problemas que são básicos e comuns na maior parte das agências iniciantes, que é perder venda por não saber explorar muito bem. Ele não vai saber exatamente o que o cliente está querendo comprar, não vai saber exatamente qual é a dor do cliente, e isso vai induzir ele ao erro, isso vai induzir ele a perder vendas. Outro ponto importante é que muita agência iniciante acaba perdendo muito tempo vendendo para quem não vai ser cliente. Então tem muita agência que não sabe identificar, acha que qualquer empresa pode ser cliente dele, qualquer empresa deve ser cliente dele, e não é por aí. Tem empresas que não têm perfil para ser seu cliente, né? E você não deve vender para essas empresas. Porque são clientes que podem estar fora do seu ICP, são clientes que podem te dar mais dor de cabeça do que lucro, podem ser clientes que não veem valor no seu serviço. Então, são clientes que, no médio e longo prazo, às vezes até no curto, eles tendem a dar mais problema do que resultados para a sua agência. E são clientes que também tendem a ter menos resultados com a sua agência. Então, se você fechar com eles, vai ser uma relação ruim para os dois lados. E tudo isso pode ser muito mais facilmente resolvido quando você adota um processo estruturado de vendas, com metodologia, com metas, com, enfim, formatos de trabalho muito bem definidos. Então, esse é um ponto super fundamental para quem está começando. Invista, sim, em entender mais sobre vendas, entender mais sobre processos de vendas, sobre metodologias, para você fazer isso de uma maneira organizada e não perder vendas. Já cansei de indicar agências para pessoas que estão interessadas em fazer um projeto e essa agência perder o projeto que era praticamente fechado justamente pela agência não saber vender. Querer vender pelo WhatsApp, não saber conduzir uma reunião, não saber explorar a dor do cliente, enfim, coisas que são básicas para quem sabe vender, mas que muitas vezes acabam prejudicando quem está começando, tá? Então, fica de olho nesse ponto aí que é fundamental. Quarto ponto para ter uma agência lucrativa é cuide da sua precificação. Bom, é óbvio, né? Se você não sabe cobrar, né, e você não sabe muito bem o que você está fazendo, qual a sua margem de lucro que você espera ter pela entrega daquele serviço, grandes são as chances de você estar perdendo dinheiro muitas vezes. Sim, tá? Se você não sabe muito bem como estabelecer um preço e ter certeza de que aquele preço vai te dar segurança para entregar o projeto para o cliente, né, e ainda assim você ter lucro lá na frente, pode ser que você esteja fazendo uma besteira no meio do caminho. Não precisa criar um monte de problemática em cima. Nossa, a precificação é complexo. Cara, eu preciso entender de um monte de coisa. Preciso desenhar um algoritmo para dar preço no meu negócio. Calma, nada disso. Você precisa entender basicamente quais são os seus custos fixos e variáveis, quanto custa para você operar, qual o tamanho do seu time, se você vai precisar contratar, por exemplo, terceiros para fazer alguma parte do serviço. Tá? Então, você tem essa ideia de custos e quanto tempo você imagina que você vai entregar. Então, é importante que você tenha minimamente uma clareza, mesmo que você esteja no começo, tá? Estime um tempo para entrega daquele projeto. E uma coisa importante na precificação é o seguinte, muitas vezes o mesmo serviço pode ter valores, percepção de valores diferentes para clientes diferentes. E se você consegue entender isso numa negociação, você consegue, por exemplo, cobrar de um cliente um valor maior, porque aquilo vale mais para ele, tá? E ele vai ficar feliz se você entregar aquele projeto
que você combinou com ele, naquela proposta, nos moldes que você combinou com ele. E ao mesmo tempo, se tiver um outro cliente com o mesmo serviço aqui, você pode cobrar um pouco menos para pegar o projeto e entender também que para ele tem uma percepção diferente de valor. Se você consegue entender isso e precificar isso da forma correta, você aumenta também a probabilidade de você ter mais lucro com a sua agência, porque isso também vai fazer bastante diferença no seu dia a dia e na lucratividade da sua operação. A quinta dica é: não dependa só de indicações. É muito comum no começo da agência as agências se acomodarem e à medida que ela começa a fechar os seus primeiros clientes, um vai indicando para o outro, vai trazendo mais indicações e assim ela vai crescendo a carteira dela. Só que, né, indicação é bom, é legal, ok, não tem custo, né? Porém, a indicação ela nem sempre traz o tipo de cliente que a agência quer trabalhar. Eu acho positivo você receber muitas indicações, acho, porque é um sinal de que você está fazendo um bom trabalho. Agora, o primeiro cliente da agência tem que ser a própria agência. Então, se a agência vende marketing digital, ela tem que fazer marketing digital para ela mesma e ela tem que ser o primeiro case de sucesso, né? Então, a própria agência tem que produzir conteúdo, ter blog, canal no YouTube, sei lá. Mas ela tem que ter um esforço próprio para atrair o tipo de negócio que ela quer como cliente e não ficar dependente apenas de indicações. Então, atrair o tipo de empresa que faz sentido para a agência é fundamental para você ter lucratividade. Se você entendeu que o ICP da sua agência são empresas de médio porte, que tenha pelo menos uma pessoa no departamento de marketing, do segmento X, que estão na região sul e sudeste do país, que sei lá o que, você precisa criar uma estratégia para atrair essas empresas e fechando novos contratos com empresas que podem te trazer mais lucratividade, que você pode entregar mais resultados para elas, que você pode construir mais cases de sucesso que vão te ajudar ainda mais a trazer mais clientes novos e assim por diante. E ficar dependendo só de indicação não é uma boa, porque você não tem controle sobre a indicação, sobre o volume, sobre a quantidade, sobre o timing, né? Então, tudo isso fica fora do seu controle. Agora, quando você assume as rédeas e cria uma estratégia e executa ela, aí isso está no seu comando, isso aí está no seu controle, tá bom? Então, pensa nisso, porque esse é um erro clássico em agências iniciantes. O sexto ponto para você ter sua agência lucrativa é: seja obstinado por resultados, por mostrar resultados para o seu cliente. Bom, no final do dia, no apagar das luzes, não tem nada que vai fazer o seu cliente permanecer com você, a não ser que você entregue bons resultados, que você consiga mostrar que você está conseguindo entregar bons resultados, está conseguindo evoluir junto com o cliente, tá? Então, é super importante que você consiga, desde o primeiro momento, ou seja, lá quando você fechou o contrato, ter um bom processo de onboarding, né? Ter uma boa capacidade de introduzir o cliente, entender o que você espera dele, o que ele pode esperar da sua agência, né? Quais são os responsáveis que vão atuar ali com ele. E internamente, você tem que ter processos muito bem definidos, muito bem desenhados e alinhados com o cliente para ele saber o que esperar de você. Ao longo do relacionamento, da vida com o cliente, né? No ongoing, você tem que, obviamente, sempre estar em contato com o cliente, mostrando resultados, fazendo reuniões com ele. Olha, fizemos isso nesse mês ou nesse trimestre, a gente conseguiu esses resultados. E mostrar para ele quais são os próximos passos, quais são os desafios que vocês enxergam. Isso vai fazer total diferença na hora de você permanecer com ele por mais tempo e, mais que isso, você vai ter a oportunidade de vender mais para esse mesmo cliente, né? Fazer um upsell dentro do seu pacote. Então, tudo vai depender dos resultados. Então não adianta fazer nada do que a gente falou, tá? Desse primeiro ponto ali, de entender qual é o seu cliente, mix de serviço, investir em vendas, não depender de indicações se você não entregar um bom resultado. Olha para isso com atenção, treine seu time, capacite seu time, porque isso vai fazer a diferença de você manter um cliente por mais tempo dentro de casa. E a nossa sétima dica é: invista em serviços recorrentes. Rola muito, né? Aqueles jobs que aparecem, etc e tal, e são trabalhos pontuais, né? Óbvio, são muito mais fáceis de fechar do que um contrato de 12 meses, por exemplo, né? O lado difícil do job é que a hora que ele termina, você vai ter que correr atrás de um novo cliente para você, né, gerar receita ali para sua agência. Então, se você hoje vive só de jobs, né, ou se 90%, 80% dos seus trabalhos são só jobs pontuais, é muito importante você investir em serviços que sejam recorrentes. Procure empresas que têm necessidades de serviços que são recorrentes.
Procure ofertar serviços que sejam recorrentes, né? Produção de conteúdo, mídias sociais, estratégias de SEO, gestão de tráfego, e-mail marketing, né? Ou se você quer oferecer a estratégia completa de marketing digital e ofertar tudo isso junto, né? Então, geralmente são recorrentes e o tipo de empresa que precisa disso são empresas que já têm essa noção de que é um serviço recorrente. Não é uma coisa que ela vai contratar uma vez e fez ali e acabou. Ela tem essa noção, né, de que, poxa, vou contratar uma empresa para cuidar da minha presença online, para cuidar da minha geração de leads. Essa empresa ela já tem essa ciência de que, poxa, essa agência vai ter que, né, construir landing pages, gerenciar minhas campanhas do Google Ads, de Facebook, de Instagram, de LinkedIn, vai ter que mandar e-mail e é um trabalho recorrente, né? Então, invista sim nesse tipo de serviço, invista em atrair empresas que necessitam de serviços recorrentes, porque a recorrência é uma das grandes vantagens da agência, é o que permite muitas vezes a agência crescer. É o fato de você, toda vez que vira o mês, você sabe que tem ali uma receita já prevista para entrar naquele mês. Isso te traz muito mais segurança para você crescer, te dá segurança para aumentar o time, te dá segurança para poder fazer um investimento num equipamento, um investimento num treinamento para o seu time, um investimento, enfim, em qualquer coisa que você queira investir que vai ajudar a sua agência a crescer. Então, fica aqui as nossas dicas, eu espero que você tenha gostado dessas dicas, que elas ajudem a sua agência a crescer e prosperar. Se você curtiu, deixa o seu like aí no vídeo, aproveite e se inscreve no canal se você ainda não está inscrito e ativa as notificações para ser avisado dos próximos vídeos. E a gente se vê numa próxima. Valeu! Tchau!